determinado acontecimento que acontecera ali, meus amados, após os discípulos de Jesus, para ser mais preciso, após Pedro e João irem até um templo para ali orarem a Deus na hora nona. A palavra do Senhor nos conta que um homem estava assentado à porta do templo, homem estes que há 40 anos era ali coxo, pois este havia nascido dessa forma. Segundo a Bíblia Sagrada, quando os homens subiram até este templo nona, a Bíblia Sagrada logo nos diz que aquele homem, que ele estava mendigando, ele virou ali para Pedro, ele virou para João, e ele ali pediu ali uma esmola, ele pediu que lhe dessem uma moeda. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro e João, eles olharam ali para aquele homem, e Pedro, ele ali abriu os lábios e disse que ele não tinha ouro e também ele não tinha prata, mas aquilo que ele tinha, ele dava àquele homem. Naquele momento, Pedro, meus amados, ele virou para aquele homem e disse: levanta-te no nome de Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada, Pedro, ele estendeu ali a mão e aquele homem levantou. Aquele homem ali começou a andar, começou a caminhar. Segundo a Bíblia Sagrada, aquele homem começou a firmar o seu pé, e ali, meus amados, ele entrou no templo, talvez pela primeira vez na sua vida, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nos livros da lei, nós descobrimos que os coxos, os aleijados, aqueles que tinham ali um defeito físico, eles não tinham o privilégio de entrar no templo para adorar ao Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, este homem agora entra no templo pela primeira vez em sua vida, e ali ele começa a saltar diante do Senhor, ele começa a louvar e a adorar a Deus, porque Deus havia feito algo grandioso na sua vida. Segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, os homens que ali no templo estavam, os homens que foram buscar ao Senhor naquele lugar, os homens que foram buscar a presença de Deus e ali oferecer e apresentar sacrifício ao Senhor, olhando eles para aquele homem e sabendo eles que aquele era aquele que há 40 anos se fazia sentado à porta do templo, olhando eles para aquele homem, eles ficaram pasmados, eles ficaram ali assustados, e todos começaram a se achegar diante daquele homem. E segundo a Bíblia Sagrada, uma grande multidão agora estava diante daquele homem que era coxo, mas agora não era mais coxo, porque o meu Jesus havia o curado. Segundo a Bíblia Sagrada, quando Pedro percebeu que grande multidão estava diante dele, Pedro ele ergue a voz, e Pedro ele começa a pregar a palavra do Senhor. Pedro ele começa a anunciar ali que Jesus ali curara aquele homem, e que aquele homem fora curado por intermédio do nome de Jesus. Pedro ele prega a palavra do Senhor, e segundo a Bíblia Sagrada, aqueles que ouviram a pregação de Pedro passaram a crer que Jesus verdadeiramente havia sido morto, mas dentre os mortos havia ressuscitado. A Bíblia nos diz que ali os homens passaram a acreditar que verdadeiramente Jesus era ali o Messias de Deus, o ungido de Deus. Mas a Bíblia, ela nos diz logo ali no versículo 1 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que agora Pedro e Paulo são presos e são ali levados ao Sinédrio. Pedro e Paulo agora são ali apresentados diante do sumo sacerdote ali, meus amados, que tinha por nome Caifás, e diante de Anás, diante de um que tinha por nome João. Eles agora são ali julgados, e os discípulos ali vendo que era os sacerdotes vendo que já era tarde, eles deixaram o julgamento para o outro dia. Eu vejo que Pedro e João, eles passaram uma noite naquela prisão, mas logo ali quando se amanheceu, eles foram ter com Pedro, eles foram ter com João, e chegando eles até eles viraram para ele e disseram para eles: olha, aqui, quem foi que vos deu poder, e em nome de quem vocês levantaram este, que há 40 anos jazia naquela situação? Segundo a Bíblia Sagrada, naquele momento Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro foi cheio da presença do Espírito Santo que havia descido sobre ele. No capítulo 2 do livro de Atos, e Pedro com ousadia começou a dizer que ele havia levantado aquele homem no nome de Jesus, porque no nome de Jesus estava todo o poder, toda a glória, toda a autoridade. Pedro com ousadia começou a dizer que aquele que eles haviam rejeitado, aquele que eles haviam desprezado, Pedro começa a dizer que a pedra que os edificadores haviam ali rejeitada, essa o Senhor Deus o colocou por pedra de esquina, por cabeça de esquina. Pedro ele diz essas palavras, e naquele momento os sacerdotes que estavam diante de Pedro, eles ali ficaram pasmados, porque eles sabiam que Pedro não tinha uma longa e larga escolaridade, e de repente eles viram
viram Pedro cheio de oratória, cheio de argumentos de defesa, se defendendo contra os ali aqueles que ali o acusavam. Eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele fez a defesa de Pedro naquele momento. Ele fez ali, meus amados, a defesa daquele homem que estava sendo acusado. E de repente agora, vendo os sacerdotes que o Espírito do Senhor colocara sabedoria sobre a vida de Pedro, que o Espírito de Deus o capacitara e que o Espírito de Deus o levantara e havia lhe dado poder para no nome de Jesus curar os enfermos. A Bíblia nos diz que agora, vendo eles que Pedro era inocente e não tendo eles acusações para prender Pedro ou para tirar a vida de Pedro e a vida de João, eles ali se levantam e com unidade ali, com unanimidade, eles resolvem proferir uma palavra de ameaça contra Pedro. Eles chegam para Pedro e diz para Pedro que eles não queriam mais saber daquele negócio de sair pregando em Jerusalém acerca de um homem que tinha por nome Jesus. Eles começam a dizer e começam a ameaçar a pessoa de Pedro e a pessoa de João. Eles começam a dizer que não queriam mais ouvir este nome, que este nome não era bem-vindo em Judá. Mas de repente, novamente, o Espírito do Senhor que ainda estava sobre a vida de Pedro, porque a Bíblia Sagrada não me diz que o Espírito de Deus havia saído de Pedro, pelo contrário, o Espírito do Senhor repousou sobre a vida dele. E quando Pedro ouviu essa ameaça, Pedro, ele ali logo abriu os lábios, virou para aqueles que o ameaçavam e lhes disse, ele ali lhes respondeu. A Bíblia nos diz no versículo de número 19, que respondendo porém Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas a Bíblia Sagrada, meus amados, ela nos diz que novamente aqueles que ali estavam ameaçaram Pedro novamente. Mas todavia, quando Pedro ali fora responder à ameaça que eles lhe fizeram, eu vejo que quem respondera àquela ameaça foi o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou. Então nessa noite eu gostaria de vos pregar uma mensagem, e o tema da mensagem que eu vou vos trazer é: haverá uma resposta de Deus para as ameaças do inimigo. Eu gostaria que você repetisse juntamente comigo: haverá uma resposta de Deus para as ameaças do inimigo. Amados em Cristo, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós fazemos leitura desta palavra que é santa, verdadeira e que de forma alguma volta vazia sem antes produzir o resultado pelo qual está sendo mandada, a Bíblia Sagrada por diversos e por diversas vezes nos mostra que por muitos momentos, por muitas ocasiões, homens ali se levantaram e ali foram contra os servos do Senhor, ali fizeram ameaças contra a igreja de Cristo que caminha sobre a terra, contra o povo do Senhor, contra a nação de Israel, contra o bichinho que Deus havia escolhido, que era ali os descendentes de Jacó. A Bíblia Sagrada, por exemplo, nos conta uma história no livro de 1 Reis, no capítulo de número 16, que após a morte de um rei que tinha por nome Onri, ali passou a reinar sobre a casa de Israel um homem cujo nome era Acabe. Segundo a Bíblia Sagrada, Acabe fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como nenhum rei que reinara anteriormente a ele. E como se já não fosse o bastante fazer aquilo que não agradava a Deus, a Bíblia ainda vem nos dizer que Acabe, ele tomou para si ali uma mulher que era ali filha de um rei cujo nome era Etbaal, e esta que fora sua esposa tinha por nome Jezabel. Segundo a biografia bíblica de Jezabel, ela era uma mulher que tinha ali, meus amados, uma grande influência diante dos homens, porque ela tinha um elevado cargo, porque ela era uma sacerdotisa de uma entidade demoníaca cujo nome era Baal. Segundo a Bíblia Sagrada, Jezabel ali fazendo uso de sua influência, ela conseguiu fazer com que Acabe se curvasse ali diante de Baal. Ela conseguiu fazer com que Acabe se convertesse a Baal, e ali na cidade que o seu pai havia construído, Acabe ali levantou e construiu ali uma imagem e uma estátua para a adoração a Baal. Segundo a Bíblia Sagrada, Acabe construiu ali um bosque para que o nome de Baal fosse ali glorificado, e a Bíblia logo nos diz que este fez o que era mal aos olhos do Senhor, como nenhum outro que reinara anteriormente a ele. Segundo a Bíblia Sagrada, este homem fez aquilo que desagradara ao Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, este foi o pior rei que já reinou sobre a casa de Israel.
Israel. Deus, meus amados, percebendo e vendo isso, ele levanta um profeta tisbita, cujo nome era Elias. E Elias, por diversas vezes, ele se apresenta diante de Baal. Elias, ele vai até Baal, ele manda Baal ali se arrepender do que estava fazendo. Ele ali mostra para toda a casa de Israel no Monte Carmelo que verdadeiramente o meu Deus e o teu Deus é Deus, e que não existe outro Deus além do meu e além do teu Deus. Elias demonstrou para Baal que ele verdadeiramente servia um Deus vivo, que é o Deus que nós servimos e adoramos aqui nessa noite, que é o Deus que responde com fogo, que é o Deus que responde com oração. A Bíblia logo nos diz que aquele homem, ele não deu ali crédito àquelas palavras e continuou ele a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Dando uma pausa aqui nessa palavra, eu tenho que me voltar e ir até o Antigo Testamento novamente, até a lei de Moisés, aonde Moisés ali proferiu uma palavra, no capítulo de número 28 de Deuteronômio, aonde Moisés ali abriu os lábios e disse, no capítulo de número 28, que se eu, você e eu obedecêssemos ao Senhor e ele guardássemos os seus mandamentos e fizéssemos aquilo que é bom aos seus olhos, aquilo que lhe apraz, ele nos abençoaria no campo, ele nos abençoaria na cidade, ele disse que bendito seria o nosso fruto, ele disse que nós produziríamos e cresceríamos porque a bênção dele nos seguiria e nos acompanharia. Ele até mesmo ali diz no versículo de número 7 que se nós ali obedecêssemos a ele ali entregaria os nossos inimigos nas nossas mãos e que por um caminho eles iriam pelejar contra nós.